Ateísmo. Então esse é seu problema. Mas somos menos de 10% dos humanos. Estamos longe de ser a tal gota d'água. Há uma molécula limite entre a fome e a saciedade no total de alimento que você ingere. Há uma molécula limite que sacia a sede. Há um micrograma limite entre o peso que seu braço suporta e aquele sobre o qual ele sucumbe. Você é a molécula, é o micrograma, é o ateu que está dando início ao meu fim. É por isso que você precisa ir embora, precisa morrer. Sou ateu. A maioria das religiões diz que você é o criador da humanidade, do mundo. Religião não me interessa, nunca interessou. Minha essência é o que importa. Do tempo, dos universos, e se eu não estiver louco, você está realmente falando comigo e, portanto, provavelmente existe. Neste caso, por que não me mata e se livra de mim? Eu disse que a religião não me importa porque é um compêndio de superstições, ou no mínimo de enganos. Ela diz que sou o Criador, eu não. Ela diz que sou o Todo-Poderoso, eu não. Ela diz que conheço o passado, o presente e o futuro, não eu. Não disponho de vida ou morte, eu apenas me construo e reconstruo, pelo medo humano, pelos atos impensáveis que ele gera. Esse reconstruir extrapola meu ser e chega a outros como eu em outras exogaláxias. Não havendo medo, eu inexisto. É por isso que você precisa se matar. Avalon olhou à sua volta. Um navio deslizava por uma avenida que parecia a Paulista, pilotado por 3 cangurus. As luas continuavam a derreter. Havia estrelas sobre prédios deformados. Não via um só humano com aparência normal, exceto a si próprio. Está bem, ok. Vou entrar no jogo louco, idealizado, seja lá por quem for. Eu decido pagar para ver. Não vou me matar. Entre mim e você, sou mais eu. Isso é egoísmo, você nunca foi egoísta. Veja ao seu redor, milênios de histórias, séculos de avanços filosóficos que fui permitindo aos poucos, décadas de evolução científica que me pareceram ideais, um universo inteiro a ser explorado. Você está fazendo tudo isso ruir. Está em suas mãos manter essa realidade, apesar de cega, efêmera e pueril, por ter sido construída sobre impressões ilusórias de todos os chamados profetas da história, ou converter essa ilusão em pensamento racional, fazendo que tudo isso imploda num processo de eutanásia. Avalon avaliou as possibilidades. Todas as religiões do mundo ao longo da história foram, são e serão crias de um humano em devaneio com a certeza inconteste de ser representante de todo o poder do cosmos e, por isso, assume o papel de salvador. São vítimas de sinapses em cérebros mal formados. Acabam contextualizando suas irrealidades na realidade sentida e formando greys.
A história religiosa é produto de sinapses deformadas que criaram solipsistas históricos. Não fazia sentido manter esse estado de coisas. A humanidade merecia um conjunto de resultados reais baseado em nova maneira de pensar. Solipsista é isso. Você é o conceito de solipsismo extremo, a materialização do ser impensante nato. Sim, reconheço agora, Deus não existe, mas sim uma estratégia de espertalhões cujos atos são assimilados por algum fenômeno desconhecido, um elemento cósmico solipsista. Imagina que toda a realidade à sua volta, incluindo o passado, futuro, exatamente tudo isso não passe de sua própria imaginação e expressão de vontade. Isso é podre, é nojento. Verbo imbecil, tantos e tantos outros fiz se matarem ao oferecer perigo. Você será mais um, afinal. Posso cercá-lo de políticos poderosos que se imaginam deuses e espertalhões religiosos que se veem detentores da verdade absoluta e transformar sua vida num inferno, massacrando seu ego de tal forma que não resistirá. Bem, se você consegue isso, eu não preciso me matar. Vá em frente. Idiota, somos muitos. Meu nome é Legião. Vou. Uma escuridão envolveu o que Avalon já não via como realidade. Já não via um ser humano sobre pernas, posto que rastejavam. O tempo parecia passar, ora veloz, ora em marasmo. Os ápices dos prédios tocavam o chão. Árvores mantinham pequenos animais pendurados à guisa de frutos. Vikings vagavam pelo ar dentro de escafandros. Dante seria aprendiz de imaginador naquele momento em que Merlin varria uma escada gigantesca com a Excalibur como vassoura. Avalon teve certeza de que o tempo parara. O efeito de sua decisão tinha chegado ao instante final. Não sabia o que aconteceria, mas tinha para si que, fosse o que fosse, seria melhor que a filosofia de esmagamento de raciocínio a que a humanidade tinha sido submetida desde que começara a perceber a realidade à sua volta fora das cavernas. No fundo, o jornalista se sentia bem. Toda a história tinha sido desviada dos futuros anteriores em prol da mesquinhez de alguns poucos humanos, autoproclamados mantenedores da moral e dos bons costumes. Deus não existia em si, senão como elemento serôdio de um instinto de percebimento humano. Fora, durante os milênios, apenas um conceito instrumentalizável por alguns em detrimento do desenvolvimento cérebro-mental de muitos. Uma ideia, uma impossibilidade, uma vontade humana de ter uma base para o que não conhecia. Ele, Avalon, também deixaria de existir se tudo aquilo implodisse, já que era componente do conteúdo de carbono minimamente pensante. Mas se sentia bem. Não faria parte daquele planejamento exofísico deplorável. Estava pagando para ver. Sentou-se em algo que parecia um banco de praça. Aguardou. Ao fundo, ouvia impropérios do ser. Naquele momento, estava pondo em prática seus conceitos mais considerados durante a vida inteira. Que a lógica tome o seu lugar. Não poderia fazer nada. Os gritos do ser continuavam. Apesar da tentativa daquele ser de pôr o peso do mundo literalmente nos ombros do jornalista, este não se abateu. Manteve a coesão de pensamento que usou desde sempre. Não se mataria para deixar de ser a gota d'água, pois, em sua consciência, julgava como o mais terrível crime contra a humanidade deixá-la permanecer sob a égide de impressões e não de certezas. As maldições por parte do ser arranhavam ainda seus ouvidos, mas pareciam um tanto distante. Via passar diante de si cenas nascidas no mais profundo recôndito da mente de Gil Vicente. Pessoas e suas histórias, situações e suas surpresas, ideias e suas novidades. Tudo estava esmorecendo à sua frente como uma página de um livro sendo apagada minuto a minuto.
Em certo momento, um barulho baixo e estranho que chegava de todas as direções chamou sua atenção. Era profundo, ribombante, batia no tímpano de maneira jamais percebida por ele, ou por outro ser humano, tinha certeza. Esforçou-se para associá-lo a algo compreensível, borracha de estudante sendo passada no caderno. Olhou à sua volta. Ao longe, viu o efeito. Fatos deixavam de ser fatos, simplesmente. O apagar anulava o tudo do exterior em direção ao interior, avançando pelas bordas do universo. Avançava à velocidade paradoxalmente tranquilizadora. Então era assim que tudo se acabaria? Não há Armagedon, não há labaredas enormes, não há guerras mundiais impelidas por novos Neros. Apenas um apagar de tudo, um anular de realidade, dando espaço ao nada, ao não existir. Ao longe, Avalon não simplesmente sentiu. Viu a sensação do nada ser. Toda a realidade com potencial de ser percebida estava assumindo o caráter de jamais ter sido, de nunca vir a se perceber. Tudo estava inexistindo. Avalon permaneceu na expectativa do que aconteceria quando o apagar chegasse a si. Doeria, desmaiaria, sofreria, mas o apagar passou produzindo sensação de marola acarinhando um corpo náufrago e se foi. Levou tudo. Prédios tortos, humanidade piscante, banco de praça, o navio na avenida. O jornalista foi presa de estranha sensação de eterno vácuo, surfando no espaço do nada, estático, tendo apenas a si mesmo como referência de existência clara e lógica. O vazio que o apagar deixou foi surpreendente para o jornalista. Teria ele, então, a resposta prática de uma pergunta que fez a si mesmo dezenas de vezes após aquele período fatídico de sua vida e discutida a mancheia em reuniões com amigos pensantes? Como seria o mundo se você fosse Deus? Ele se sentiu agigantando lentamente enquanto o apagar avançava. Dobrou de tamanho e dobrou novamente em duplicação exponencial. Encheu-se de si mesmo e tornou-se o tempo, a razão, o pensamento, a não dúvida. No vácuo do apagar, percebeu bilhões de anos passarem em segundos. Neles, uma unidade de poeira de meio iotômetro recebia constantemente outras unidades cósmicas. Acumularam entre si. O processo gerou gases que intermediaram camadas de poeira. Os gases receberam o peso do acúmulo do pó e, pressionados, escaparam. Vulcanizaram-se. A lava rasgava o solo, criando espaços entre camadas de poeira. Da lava, vapores envolveram o agora planeta e o orbitaram. A gravidade buscou no cosmos partículas de oxigênio, de carbono, hidrogênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, dentre outras, que reagiram com as camadas de gases. Duas delas sofriam metamorfose quando em contato e caíam na superfície em forma líquida. Bilhões de anos foram suficientes para centuplicar as partículas. Houve então um oceano. Seu peso cavou solos e vazou em ramificações naturais no agora planeta maior, riscando-o. No fundo do oceano, em algum momento, por ação da lógica, os 6 elementos, carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, tocaram-se pela primeira vez concomitantemente. Suas diferenças químicas anularam alguns efeitos maléficos e produziram outros benéficos. As águas já tinham recebido a ação do Sol por bilhões de anos e estavam na temperatura ideal para eclodir algo que se parecia com vida. Mais alguns bilhões de anos e a vida saiu das águas. A força da lógica criou necessidades, ajustadas pelo cotidiano dos corpos em evolução. Formas diversas se originaram, sucumbiram, deram origem a outras num circular sem fim em busca da forma ideal, adequada às adversidades e benefícios dos ambientes em que estavam. Enfim, uma forma minimamente humana pareceu perfeita para aquele momento. Tronco largo para abraçar presas, braços compridos para proteção aumentada, pelo por todo o corpo contra frio, pele grossa contra espinhos,
nariz avantajado para captar a maior quantidade de ar, osso frontal na testa sobressalente para minorizar a ação do sol sobre os olhos. Avalon viu um grupo de humanos dentro de uma caverna. Nuvens escuras fantasmagóricas se acumularam sobre a região. Tudo se repetiria? O jornalista Deus lamentou a repetição de tudo. As nuvens provocariam trovões, os neandertais veriam que o som estrondoso veio do alto. Teriam medo, imaginariam seres poderosíssimos lá em cima. Com o tempo, criariam superstições, mistérios, deuses e religiões. O jornalista ouviu o primeiro trovão. Terrível, gigantesco, amedrontador. Viu um ser peludo sair da caverna, precedendo outros, menores. Mais um trovão. O ser olhou para cima, moveu a cabeça em incompreensão e pareceu esperar outro som. O som veio. O ser marcou o semblante com ar de raiva. Encheu o peito, abriu os braços e bateu no tórax, como se dissesse: Eu, Senhor, eu maior. Ousadamente, apanhou uma pedra, atirou contra a nuvem. Como consequência, os outros seres pareceram considerar aquele ato como o mais plausível e o repetiram. Toda vez que um trovão ribombava, eles atiravam pedras contra as nuvens. Avalon sorriu. Não sabia qual era seu papel naquilo tudo, mas não importava. Usaria seus novos poderes para se retirar dali e deixar que a natureza operasse em suas funções. Sem mistérios, sem superstições, sem religiões. Naturalmente.